Há poucos dias postamos nesse nosso canal Africanidades Conectadas sobre a revolução e a independência de Santo Domingos, atual Haiti, que foi celebrada agora 1º de janeiro. Na ocasião, nós falamos que essa revolução, esse movimento de independência, protagonizado pelos escravizados, o primeiro nas Américas, teve uma repercussão muito grande, sobretudo no Brasil. Criou-se um medo da revolta de escravizados, que ficou conhecido como haitianismo. Hoje nós vamos apresentar uma das vítimas do haitianismo no Brasil, no Recife de Pernambuco, no século XVIII, final do século XVIII, início do XIX. Ele ficou conhecido como Divino Mestre. Detido em 1846, o Divino Mestre, como era chamado, Agostinho Pereira, seria alvo de uma série de denúncias com repercussão ou repercussões que alcançaram periódicos importantes da província, como o Diário de Pernambuco, por exemplo. Esse Divino Mestre nasceu em 1799. Não se sabe bem a data do seu falecimento. Então, o jornal, sobretudo o Diário de Pernambuco, com um certo exagero, comentava-se que ele, o Divino Mestre, poderia ter mais de 300 seguidores. Além de Agostinho, o Divino Mestre, foram presos 14 membros do seu grupo, entre pessoas livres e libertos. Eram todos negros e sabiam ler e escrever. Haviam sido alfabetizados pelo próprio mestre. As reações à sua detenção, bem como as acusações que envolveram Agostinho e seus seguidores, estavam associados ao medo do haitianismo, que ainda era forte em cidades de maioria negra em meados da década de 1840. Vejam que a Revolução no Haiti terminou em 1804. Foi de 1791 a 1804. E em 1840 ainda havia muito medo aqui no Brasil, nas Américas, sobre o acontecido lá, o que ficou apelidado de haitianismo. Eram intensos os temores por parte das autoridades policiais e das elites do Recife, diante da insurreição dos escravizados em Santo Domingos, que, como nós já dissemos, de 1791 a 1804. Além do claro impacto em todo o eixo afro-atlântico da proclamação da independência do Haiti em 1804. Por outro lado, revoltas escravas que ocorreram na década de 1830, sendo a principal delas a dos malês, em 1835 em Salvador, ajudaram a manter o pânico aceso, ainda mais quando se encontravam textos escritos por escravizados e libertos. Inclusive, na revolta dos malês, alguns desses textos eram escritos em árabe, porque muitos desses escravizados eram muçulmanos. No caso de Agostinho, o Divino Mestre, seriam apreendidos panfletos e livros, sendo o principal dele chamado de ABC. Nele, a experiência do Haiti era mencionada. Nesta época,
rebeldia, fanatismo religioso, ideias revolucionárias e insurreições escravas comporiam os principais temas do noticiário jornalístico, sempre relacionando tais assuntos à prisão de Agostinho e suas pregações. Ao ser preso, soube-se que Agostinho tinha 47 anos e que nascera no alvorecer do século XIX. Não tinha sido escravizado, mas provavelmente era filho de alguma liberta, não se sabendo se africana ou se nascida no Brasil. Era um militar negro e, nessa condição, tinha participado dos conflitos políticos de 1824, ou seja, atuara como oficial de milícia na Confederação do Equador, movimento de caráter separatista que contou com a adesão de várias províncias do Nordeste. Como demonstram os estudos de Alexandre Silva, de Jesus e Marcos Carvalho, entre o final do século XVIII e início do XIX, Agostinho repetia uma trajetória comum a muitos homens negros livres: a carreira militar em tropas auxiliares. Por sinal, na ocasião de sua detenção, as autoridades estavam muito interessadas em saber se ele tinha participado de algum modo da Sabinada em Salvador. O movimento ocorreu em 1837 e 1838, com diversos homens e mulheres negros, vários deles ex-escravizados, se envolvendo diretamente no conflito, expressando expectativas de autonomia política. Agostinho negou ter atuado na revolta, mas admitiu ter conhecido o líder, Francisco Sabino, quando esteve preso numa fortaleza militar no Rio de Janeiro. Divino Mestre refutou todas as acusações, embora assentisse que havia verificado por meio daquelas escrituras que Deus, Jesus, não era branco, mas sim acaboclado. Em 1852, em passagem pelo Recife, Charles Mansfield, um naturalista inglês, mencionara Agostinho como um Lutero negro. Tamanhas foram as críticas dele à Igreja. De toda maneira, as dimensões raciais encontradas nos versos do Divino Mestre é que devem ter chamado a atenção das autoridades. Por exemplo, Agostinho escreveu sobre a linda, nobre cor morena, e que no princípio do mundo os reis eram morenos. Disse mais, que não havia como negar a sua liberdade e que ele seria a favor da cor morena do verdadeiro Messias. Por essas e outras, Agostinho foi condenado a cumprir 3 anos de prisão. Esse foi o Divino Mestre, que, como a gente acabou de ver, criou pânico em algumas pessoas, e esse pânico foi manifesto nos periódicos da época. Agostinho, o Divino Mestre, no Recife do século XIX. Africanidades conectadas, apresentando sujeitos históricos que até então muito de nós desconhecíamos ou desconhecemos. A nossa fonte para a apresentação
do Divino Mestre, Enciclopédia Negra, publicada em 2021, organizado por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz.